Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Sou morena, com os cabelos castanhos cacheados um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Estou usando hoje uma blusa amarela estampadinha. Atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. Nós já estudamos como reconhecer os elementos da narrativa. E agora é hora de nós colocarmos a mão na massa. Não entendeu? Venha comigo que eu te explico. Hoje nós conversaremos sobre como produzir uma fábula. Para isso, nós seguiremos alguns passos. Primeiro, nós vamos planejar a nossa escrita. Depois, vamos escrever o nosso texto. Em seguida, vamos revisar o que produzimos. E, finalmente, vamos reescrever o texto, fazendo os ajustes que nós achamos necessários. Vamos iniciar conhecendo um pouquinho mais sobre o gênero fábula. A fábula é um texto do gênero narrativo e comumente é escrito em prosa. Ela apresenta uma lição de moral, um ensinamento. Os personagens são animais personificados, que são aqueles animais que apresentam características humanas. A narrativa é geralmente curta. O título apresenta os animais que vão aparecer na história, e isso já é uma pista para o leitor. Ele vai ler o título da sua fábula e ele já vai saber pelo menos quais animais participarão dela. Vamos revisar os elementos da narrativa para que nós possamos produzir o nosso texto com mais segurança e consciência. O primeiro é o foco narrativo. Quando você for escrever a sua fábula, você vai precisar escolher sob qual perspectiva a sua história será contada. Ela será contada sob o ponto de vista dos personagens? Será contada sob o ponto de vista de alguém que somente está observando a cena? Nas fábulas, geralmente predomina o narrador observador. Os personagens. Como as fábulas usam animais que agem como se fossem humanos, ou seja, animais personificados, você deve escolher esses animais e criar uma situação na qual eles estejam participando de alguma atividade que tenha natureza humana. O próximo item é o tempo. Quando acontece a história? Normalmente, o tempo é cronológico, ou seja, o tempo marcado pelas horas, pelas estações, pelos períodos do dia e assim por diante. Mas isso é opcional. O espaço é onde se passa a história e costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques. Geralmente é o habitat natural do mundo animal, mas isso também é opcional. Lembre-se, você é o autor da sua fábula. Essas são escolhas que você vai fazer. Agora, nós vamos ler uma fábula para termos uma noção de como podemos produzir um texto desse gênero. Vamos à leitura. Camundongos em conselho. Um dia, os camundongos se reuniram para decidir a melhor maneira de lutar contra o inimigo comum, o gato. Discutiram horas seguidas sem encontrar um bom plano. Afinal, um ratinho pediu a palavra e falou. Sabemos que o grande perigo é quando o gato se aproxima tão mansamente que não percebemos sua presença. Proponho que se coloque um guizo no pescoço do gato. Graças ao barulho do guizo, saberemos da aproximação do gato e teremos tempo para fugir.
Todos aplaudiram a ideia brilhante, mas um ratinho perguntou: a ideia é muito boa, mas quem vai pendurar o guiso no pescoço do gato? Moral da história: é mais fácil falar do que fazer. Geralmente é mesmo. Agora, nós vamos analisar essa fábula para que você tenha mais recursos durante a sua produção. Na fábula Camundongos em Conselho, os animais estão personificados, porque eles fazem uma assembleia para decidirem como eles devem agir em relação à ameaça apresentada pelo gato. Lembre-se que durante a produção da sua fábula, você vai escolher alguns animais e você vai colocar esses animais personificados. Eles agirão como seres humanos. Não se esqueça disso. O texto está escrito em prosa, ou seja, ele está organizado em parágrafos. A fábula apresenta uma moral da história. É mais fácil falar do que fazer. Na verdade, a escolha do ensinamento que você quer transmitir com a sua fábula é um dos pontos iniciais para a sua produção, porque a partir dessa escolha você fará as outras que estarão em conformidade com o ensinamento que você quer passar. Também tem um título, Camundongos em Conselho. E como nós já falamos anteriormente, a escolha do título é muito importante. Ele tem que estar de acordo com a história. Agora, nós vamos reler o primeiro parágrafo do texto. Um dia, os camundongos se reuniram para decidir a melhor maneira de lutar contra o inimigo comum, o gato. Discutiram horas seguidas sem encontrar um bom plano. Nesse parágrafo, nós conseguimos extrair algumas informações. Por exemplo, qual é o foco narrativo dessa fábula? É o narrador ou observador. Isso é comprovado pelo uso dos verbos reuniram e discutiram, por exemplo, porque eles estão em terceira pessoa. Os personagens. Nós temos como personagens ativos os camundongos e o personagem citado, o gato, porque é o gato que gera toda a assembleia. É a ameaça do gato que vai fazer com que os camundongos se reúnam. Na fábula, o tempo está marcado pela expressão um dia. É uma expressão indefinida, porque não dá exatamente a data na qual aconteceu o encontro, mas existe a marcação do tempo, um dia. E o espaço? Nós percebemos no decorrer da leitura que o espaço não está definido. A fábula não nos diz onde aconteceu a reunião, a assembleia dos camundongos. Observe que você precisará estar atento a todos esses elementos na hora que você for produzir a sua fábula. Note que cada parágrafo está marcado por um recuo. Observe como eles estão alinhados. Eu coloquei essa linha vermelha para você poder perceber bem esse recuo. É interessante que durante a sua produção você tente alinhar também os seus parágrafos, ou seja, é importante que esse recuo seja mais ou menos o mesmo, para a sua produção textual ficar assim, com um aspecto também bonito, além do conteúdo, o aspecto. Outra questão que você deve perceber é o uso das letras maiúsculas e das letras minúsculas no início de cada parágrafo e após os pontos, letra maiúscula. Temos também o título
camundongos em conselho e temos a moral da nossa história. É mais fácil falar do que fazer. Lembrem-se que esses elementos também são muitíssimo importantes. Você deve considerar todos eles na hora da sua produção. Como nós vimos anteriormente, a fábula está organizada em parágrafos. Mas eu gostaria que você observasse que cada ideia está desenvolvida em um parágrafo. Ou seja, não há mistura de informações. Cada ideia em um parágrafo. Nós observamos também que cada fala dos personagens está em um parágrafo. Pode ser diferente? Pode, mas vamos aprender assim primeiro e depois nós vamos diversificando. Coloque as falas dos personagens iniciadas por travessão e em parágrafo. Essa é uma boa sugestão para você iniciar no seu processo de produção. Agora é o momento de nós fazermos a nossa revisão. Hoje nós vimos como produzir uma fábula. Para isso, estudamos a estrutura e as características desse gênero. Vimos alguns elementos narrativos da fábula. Também vimos alguns passos que podem nos ajudar no momento da nossa produção textual, porque planejar é preciso. Nós precisamos fazer um planejamento para depois colocarmos de fato as mãos na massa. Vimos também a importância de usarmos corretamente os parágrafos, as letras maiúsculas e minúsculas e etc. E, por fim, nós vimos a importância da revisão do texto. Desafio da aula! Agora é hora de você colocar a mão na massa. O desafio é você escolher um desses 4 ditados populares e fazer a sua fábula. Os ditados são: quem tudo quer, tudo perde, a pressa é inimiga da perfeição, a esperteza vale mais do que a força, quem semeia vento, colhe tempestade. Essa proposta está no seu material Rio Educa do 2º semestre, lá na página 17. Uma boa produção para você! Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais e esteja bastante empolgado para colocar a mão na massa e produzir a sua fábula. Beijos e até a próxima!